Bom dia a todos, graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para louvarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa palavra. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para ouvirmos a Tua palavra e para Te adorar, ó Pai. Pedimos a preparação vinda de Ti para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos iniciar o tempo de louvor com o corinho número 176. A minha esposa aqui para me ajudar, porque ele vive. Eu sei
Número 190. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Número 196. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em teu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falhará. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Número 198. Senhor, tu és. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Senhor, contigo não temerei, tu és Deus forte, contigo vencerei. Senhor, contigo não temerei.
Para encerrar o tempo de louvor, vamos para o número 200. Para começar em mim. Começar em mim, quebrar corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebrar corações, pra que sejamos todos um. Como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim, quebrar corações. Para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bem, meus queridos, vamos orar mais uma vez e depois daremos início à mensagem. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos adorar o Senhor. E agora pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela mensagem da Tua Santa Palavra, que venha de encontro às nossas necessidades espirituais, ó Pai, e assim possamos ser crentes melhores que fazem a Tua vontade. Sabemos que só conseguiremos com a ajuda do Senhor, porque sozinhos não podemos. Nós necessitamos de Ti a cada dia, a cada instante. Nós pedimos a bênção do Senhor também pelo Seu Edmundo, meu pai da irmã Silvia, que o Senhor possa estar restaurando sua saúde e principalmente lhes concedendo a salvação. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos ainda dar continuidade ao estudo sobre os princípios bíblicos da ética cristã, aprendendo nas escolas dominicais. Nós estamos estudando os deveres dos cristãos. Nós nos intitulamos Filhos de Deus no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo. E o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que viver? Já que eu digo que sou um Filho de Deus, que creio no Senhor Jesus Cristo. Então estamos estudando como se fosse, de uma maneira bem geral, a ética bíblica. A ética é o que mesmo? Deveres, né? Quando nós falamos de ética, nós falamos de deveres. E que deveres são esses? Dentro do nosso contexto, a ética bíblica, não é? A ética cristã. Então, os deveres do cristão. Como o cristão tem que viver
sendo assim baseado na palavra do Senhor. Não podemos desvincular, né? Desligar a nossa vida cristã da Bíblia. Não tem como. Irmão, tem como ser crente sem a Bíblia? Rapaz, é complicado, né? Como é que aí nós vamos nos alimentar? Como é que nós vamos aprender o que Deus tem para nós? Como nós vamos nos orientar? É como se nos soltassem no meio da mata, né? Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. É como se nós fôssemos um novo ser em um mundo desconhecido. E aí como nós vamos nos orientar para saber o caminho a seguir? Pela Bíblia. Porque a Bíblia é a maneira como Deus fala conosco. Nós sempre falamos que na oração nós falamos com Deus. E Deus nos ouve, né? Por meio do Senhor Jesus. Por meio do Senhor Jesus. Não tem outro. Só existe um mediador entre o ser humano e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Aí nós temos que ouvir, né? O que a Bíblia tem a dizer e nos submeter ao que ela tem para nos dizer, aos ensinamentos. Então, quais são os nossos deveres como cristãos? E nós estamos estudando cada um desses pontos aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bem interessante que ele diz, né? O que tem que ocupar o nosso pensamento? Aí ele diz, ó, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a virtude, o louvor, essas coisas boas da esfera cristã é que tem que ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. É lógico que nós pensamos nas coisas terrenas também, porque estamos aqui e precisamos preocupar em pagar as contas, né? O crente não pode dizer, pai, então tem que pensar só em coisa boa, então só fazer conta e deixa para lá, né? Negativo. Ninguém viu Jesus fazendo isso, né? Então temos que nos preocupar com as nossas responsabilidades, porque fazem parte da nossa ética cristã, dos nossos deveres como cristão. Mas nós temos que pensar e focar que a nossa mente deve estar ocupada com as coisas que realmente agradam a Deus, que é praticando a sua palavra. Então nós já observamos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E hoje pela manhã vamos estudar tudo que é puro. Então o que é que esse estudo vai tratar de forma assim introdutória para a gente entender? Vai tratar da nossa pureza como cristãos, que nós temos que viver uma vida pura. Eita, meu irmão, quer dizer que você está dizendo que nós temos que viver sem pecar? Aí eu ia estar pedindo o impossível, né? Porque nesse mundo é impossível um ser humano viver sem pecar. Não tem como. É por isso que nós sempre falamos que a salvação não é pelas obras. Porque para entrar no céu não pode ter nenhum pecado. E nós pecamos. Então, quando se fala de pureza, é nós buscarmos a santificação a cada dia para irmos abandonando o máximo de pecados que pudermos, para assim ficar mais próximo da vontade de Deus. Isso é o que significa pureza dentro da nossa esfera humana e falando da questão espiritual. Como espírito, Deus espera realmente a pureza total. Mas como humanos, nós sabemos que isso é impossível. Nós não conseguimos viver sem pecar. Porque nós pecamos por atos, pensamentos e omissões. Só em pensar algumas coisas a gente já está pecando. Então não tem como viver sem pecado. A própria Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. 1 João, né? Capítulo 1. E quem diz que não tem pecado, está fazendo Deus de mentiroso. Aí é que o pecado é maior ainda, né? Dizer que Deus está mentindo. Então não existe essa história de não pecar. Só no céu. Aí no céu é glória, né? Então nós temos que entender que nós, como cristãos, temos que viver uma vida pura, né? Ou seja, nos afastando o máximo das coisas mundanas, abandonando as práticas do passado, as práticas de perdidos, daquele tempo que estávamos perdidos. Então essas práticas nós temos que ir abandonando, pedindo força a Deus para abandonar. Então essa palavra puro, no grego, ela significa justamente isso, né? É você ser moralmente limpo e livre de qualquer mancha, para que Deus possa assim, vamos dizer, olhar para nós, né? Em que sentido? Receber as nossas obras como
obras feitas em Cristo, para que possamos receber os galardões no futuro. No Antigo Testamento, essa palavra pura, ela descreve algo purificado de tal maneira que possa ser oferecido a Deus. Certo? Puro, lá no Antigo Testamento tem essa ideia também, de ser tão puro, ou seja, a tal ponto de que possa ser oferecido a Deus. E nós observamos no passado, lá no Antigo Testamento, falando de animais que tinham que ser puros, né, para o sacrifício. Eles tinham que ser tão puros a ponto de ser oferecidos a Deus. E aí, quando se aplica à nossa vida como cristãos, o que significa isso? Que eu tenho que buscar uma pureza, uma santificação na minha vida, para que eu possa oferecer-me a Deus. Não é em sacrifício literalmente, né? Como faziam no passado. Não é eu morrer, vamos dizer assim, né? Mas é eu estar pronto a servir a Deus. Eu buscar um nível de pureza, de santificação na minha vida, para que eu esteja pronto para servir ao Senhor. Não tem como, irmãos, dizer assim, eu aceitei o Senhor Jesus, aí eu estou vivendo a minha vida de qualquer forma, de qualquer maneira aí, não estou me preocupando na santificação, mas eu vou servir a Deus. Como é assim? Será que Deus vai receber esse sacrifício? Será que Deus vai receber esse serviço? Se eu não estou lutando contra a minha velha natureza, buscando a purificação, buscando a santificação? Acho que não, certo? Então, nós temos que buscar essa pureza, buscar essa santificação a cada dia, nos afastando das coisas do mundo, para assim poder servir ao Senhor. Repito, não é que, irmão, quer dizer que eu só posso evangelizar alguém quando eu não pecar mais, aí você não vai evangelizar nunca nessa terra, né? Nem você e nem eu. Se a gente só for evangelizar alguém quando a gente não estiver mais pecando, aí a gente não vai evangelizar ninguém. Vamos trancar todo mundo dentro de casa e ficar sem evangelizar, porque ninguém vai conseguir viver sem pecar. Nós vamos ter que, cada dia, ir tentando a cada dia abandonar o máximo de pecado, para que a gente possa ter pelo menos aqueles pecados públicos, né? Que é o que nós falamos. Porque como é que eu consigo abandonar os pecados da mente? Aí é um trabalho árduo, viu? Pesado. Porque o pecado da prática eu posso até ir largando com uma facilidade maior. Mas e o da mente? Como é que fica, né? Então, por isso que eu digo, pelo menos esses pecados públicos, nós temos que pedir a Deus misericórdia para abandonar o mais rápido possível. Porque no momento em que eu digo, eu creio no Senhor Jesus, eu sou um filho de Deus, certo? Mas e aquele pecado público lá, que todo mundo está sabendo que você está cometendo? Como é que fica? Aí fica complicado, né? Como é que eu vou dizer que sou um crente, se todo mundo está sabendo daquelas práticas erradas que eu estou fazendo? Então, pelo menos esses públicos nós temos que abandonar rapidamente. Temos que pedir misericórdia a Deus para isso. Êxodo capítulo 12 vai falar das exigências de Deus com relação ao sacrifício, só para a gente relembrar do Antigo Testamento como ele exigia que fossem os animais do sacrifício. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, no dia 10, né? Cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Essa era a exigência de Deus, certo? Aí ele diz: macho de um ano podereis comer um cordeiro e um cabrito. Aqui já prefigurava o Senhor Jesus Cristo. O sacrifício perfeito para perdoar os pecados da humanidade. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, ou seja, sem pecado. Então essa é a exigência de Deus para se entrar no céu. É ser sem defeito, ser sem pecado. Aí eu pergunto, quem é que pode entrar lá? Ninguém. Se essa é a exigência de Deus, ser perfeito, ninguém pode entrar. Mas Jesus pode. E pôde e está lá, à direita de Deus. E ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14,6, aí ele abriu a porta do céu para os que creem nele. Os que crerem no Senhor Jesus aí terão acesso ao Pai. Que ele diz: ninguém vem ao Pai senão
por mim, né? João 14:6, o Senhor Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ou seja, Jesus está na presença do Pai. Nesse momento ele não estava ainda, né? Mas é interessante que ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não tem como ir até Deus sem Jesus. Porque ninguém está falando de quem? Ninguém é ninguém, né? Não tem outra maneira de interpretar isso aqui. Ah, não, mas fulano de tal, uma pessoa boa, faz boas obras, caridade. Ninguém é ninguém. Não tem o que inventar aqui. Ninguém vai até Deus se não for por Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho. Não tem outro caminho, não existe outra fórmula. Não existe um atalho, não existe uma vareda. Ah, eu vou pela vareda aqui. Não vai encontrar o caminho da salvação. Porque ele é o caminho. Porque ele foi esse cordeiro sem defeito que Deus estava exigindo, vamos dizer assim, né? Para o sacrifício da redenção humana. A Bíblia também fala que o líder espiritual ele precisa ser puro, né? Ele precisa buscar essa pureza a cada dia. 1 Timóteo, capítulo 3, diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, irrepreensível. Ou seja, não é uma pessoa que é para estar vivendo aí nas práticas do pecado e as pessoas repreendendo porque ele está vivendo nessas práticas. Então, para que seja um líder espiritual, ele tem que seguir esses critérios. Certo? Quando vai falar aqui de bispo, aspira ao episcopado, está falando dessas pessoas que são líderes espirituais. Então, eles precisam ser irrepreensíveis. E o que mais? Esposo de uma só mulher. Não vou nem falar muito, né? Porque senão vão dizer que eu estou falando de religião e atacando alguém, né? Mas o líder, ele tem que ser o quê? Casado, né? Tudo bem. Então entendam aí, né? Temperante, né? Pessoa temperada, não pode estar naquela oscilação de ânimo e de caráter, né? Tem que ter uma pessoa temperante, tranquila ali, manter as coisas assim, em equilíbrio. Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não pode ser uma pessoa que ama o dinheiro, né? Precisa de dinheiro, mas tem que amar o dinheiro. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você saber usar o dinheiro, outra coisa é você amar o dinheiro. A avareza é esse apego demasiado ao dinheiro, que muita gente hoje tem invertido, né? A pessoa abre uma igreja, vamos dizer assim, como se fosse um comércio, né? Aí qual é o tema das mensagens? Dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Quem tem aqui é a fila dos 100, aqui é a fila dos 50, a fila dos 10, a fila de 5. Não, mas tem dinheiro não, mas tem relógio, tem celular, tem bicicleta, tem moto, nós recebemos também. Cartão de crédito, né? Pode vir que a gente está passando tudo aqui. Não sai, não tem desculpa para sair sem deixar nada, né? Então, será que esse é o evangelho que Deus realmente quer, né? Que seja pregado? Então, o líder espiritual ele não pode ser avarento, não pode ser uma pessoa que tem um apego demasiado ao dinheiro, que ama o dinheiro, que é escravo do dinheiro. Porque quem ama o dinheiro acaba sendo escravizado por ele. O pastor Manuel até fala um ditado interessante, diz que o avô dele ensinava a ele, eu acho, que ele dizia assim: meu filho, ganhe dinheiro, mas não deixe o dinheiro lhe ganhar. É uma frase bem interessante. Você tem que ganhar dinheiro? Tem, você precisa trabalhar e tudo para ganhar o dinheiro que você precisa para se sustentar. Mas não deixe o dinheiro lhe ganhar, ou seja, não se venda ao dinheiro, não se corrompa por causa do dinheiro, não deixe o dinheiro dominar a sua vida, não vive em função do dinheiro, né? Então isso é bem interessante. Eu acho assim incrível como a Bíblia ela é presente na vida das pessoas, né? Para quem dá ouvidos. Porque se você voltar a fita um pouco e relembrar desses ditados dos antigos, muitos deles têm uma base bíblica. Não estou dizendo todos, né? Mas muitos deles têm. Quando você vê esse ditado, né, do avô do pastor Manuel, imagina aí quando é que ele viveu, né? O pastor Manuel já tem mais de 60 um pouco, o avô dele, talvez há 100 anos atrás, o avô dele nasceu, né? Vamos dizer assim. E aí quando o pastor Manuel era pequeno, o avô dele disse isso para ele.
Então, observe como é interessante. De onde é que ele tirou essa ideia? Ganha o dinheiro, mas não deixa o dinheiro lhe ganhar. Será que não foi alguém que leu a Bíblia e viu que não podia ser avarento, não podia amar o dinheiro e ensinou, né? Veio ensinando para ele. Olha, não ame o dinheiro. E aí as pessoas acabam naquele telefone sem fio, né? E aí não diz literalmente o que estava escrito na Bíblia, mas tem a sua própria interpretação do que está escrito lá, né? E é um princípio. Mas é interessante, porque a Bíblia, ó, existe há muito tempo, né? Então esses princípios aqui foram escritos há quase 2000 anos atrás e vêm sendo espalhados pelo mundo. Uhum. Não me ganha. Foi, pagou, né? Doeu na consciência dele, né? Exatamente. E ele sendo... Então a gente vê que os princípios bíblicos, né, são bem presentes para quem realmente dá atenção a eles, né? E aí fala também de que o líder espiritual, né, ele tem que governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Não seja neófito, ou seja, não seja uma pessoa nova na fé, que não seja experimentado, ou seja, não tenha a experiência de vida e de vida cristã principalmente, para não suceder que esse ensoberbeça incorra na condenação do diabo, que é o orgulho, né? O diabo foi condenado justamente por conta do orgulho. E aí corre o risco, se uma pessoa que está nova na fé, pouco tempo ali na caminhada cristã, ou até de idade mesmo, entrar numa liderança espiritual, corre no risco dessa condenação, de se ensoberbecer, se orgulhar, achar que é o cara, né? Que é o tal, porque é uma pessoa jovem, está já liderando uma igreja, vamos dizer assim, e pode incorrer nesse pecado. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, só vendo aqui que Deus exige a pureza não só dos membros da igreja, mas também dos líderes espirituais. Se alguém aspira ao episcopado, vamos dizer assim, eu quero ser um líder espiritual. Pois vá orar, viu? Para ver se é realmente a vontade de Deus. Porque, primeiro, não é fácil, as tentações são grandes para você escorregar, porque se o diabo consegue derrubar um líder, facilmente a igreja vai ficar dispersa, o mau testemunho se espalha. Vixe, o pastor, né? Rapaz, e aí, como é que não é a igreja? Se o pastor está fazendo isso, né? Então o escândalo é muito maior, certo? E Deus exige dos líderes também essa pureza, ou seja, buscar a santificação a cada dia, desenvolver esse sentimento e essa submissão à palavra de Deus e se consagrar ao Senhor. No Salmo 24, também fala dessa consagração, que nós temos que nos consagrar a Deus e viver uma vida pura. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a terra, né? Fundou a terra, né? Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, uma pergunta aqui intuitiva, né? Quem é que vai estar na presença de Deus? Vamos dizer assim, vamos aplicar aqui a ideia. Quem pode entrar na presença de Deus? Versículo 4 responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Isso. Que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, né? E tudo. Tava mais ou menos nessa ideia, né? Quem poderia, né? Cumprir os mandamentos, né?
Exatamente. Uhum. 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 É não. Difícil. É. Trilhar esse caminho realmente, né? Exatamente. É realmente nós aprendemos a depender de Deus, não confiar na nossa própria força, né? Temos que aprender a depender dele, porque ele é quem pode nos manter de pé ou manter no caminho, né? Vamos dizer assim. Porque sem ele não dá, né? É interessante que os discípulos lá, ó, Mateus 19, né, fala sobre esse tema lá, que a irmã citou, que havia uma cultura lá também entre os judeus. Eu estava na época estudando sobre esse tema, e o escritor que eu li, não sei se foi o John MacArthur, ele falava que havia uma cultura lá entre os judeus que se alguém era rico, é porque ele automaticamente, é porque ele era abençoado por Deus, então ele era salvo. Ele era salvo, então tinha a bênção de Deus e era por meio da riqueza, né? Então, um comentarista que eu li, ele falava sobre esse costume, né? Uhum. 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 Exato. Então, o comentário que eu li falava mais ou menos sobre isso, que é como se fosse uma ideia que eles já tinham. Por isso que quando Jesus falou do dificilmente um rico entrará no reino dos céus, não por conta da riqueza, mas porque ele não estava disposto a seguir, né? Porque ele era apegado às riquezas. Aí o discípulo pergunta: sendo assim, quem pode ser salvo? Talvez sim. Aí Jesus responde aos discípulos: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, inclusive a salvação, né? É como se Jesus estivesse querendo dizer isso. Para Deus tudo é possível, inclusive a salvação. Porque tudo não é possível para Deus, ele pode fazer tudo o que ele quiser. E o tema não era a salvação? Quem pode ser salvo? Ninguém. Jesus diz: é impossível. Isso é impossível aos homens, mas Deus pode salvar. Então, nós, seres humanos, eu digo por mim mesmo, quando nós não conhecemos esse poder de Deus, não entendemos que Deus tem esse poder, nós vivemos realmente confusos. Como é a salvação? O que é que eu tenho que fazer para a salvação? Mas na verdade você nunca vai conseguir fazer o suficiente. Quando a gente começa a ler a Bíblia e entender isso, aí é que a gente cai na real, cai em si, né? Eu nunca vou conseguir fazer o suficiente para ser salvo. Nunca. Mas Deus pode. E Ele já fez. Que foi enviar o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz por nós. Por todos os seres humanos, né? Todo aquele que crê tem acesso à salvação, né? Jesus, ele morreu, eu creio assim, que ele morreu para dar acesso a quem quiser. Então quem crê, aí tem o acesso. Meu irmão, e quem não crê? Aí não tem o acesso. Eu costumo fazer uma analogia, assim, às vezes mais prática, né? É como se eu dissesse assim: irmãos, ó, comprei uma passagem para vocês irem para o retiro, certo? Para cada um, todo mundo tem o acesso. Tá aqui a passagem, você só tem que vir e pegar. Quem é que vai para o retiro? Quem vier pegar, não é não?
Quem não vier vai ter acesso? Não. Então, eu faço essa analogia. Deus, ele pagou a entrada de todo mundo no céu, está paga. O acesso está livre, não é? Vamos dizer assim, livre, o caminho é Cristo, né? Você precisa ir até Jesus e pegar a entrada. Se você não for até Jesus, você não entra, porque a entrada está com ele, né? Precisa escolher. Se ele quer confiar em si mesmo ou confiar no que Deus fez, né? Não, eu vou confiar em mim, que eu sou uma pessoa boa, faço boas obras. Bom, o jovem rico lá pensava assim, né? E o que é que Jesus disse a respeito dele? Então, cabe à pessoa realmente escolher. Se eu quero confiar em mim ou se eu quero confiar no que Deus fez. Eu, quando entendi isso, eu preferi confiar em Deus. Porque se Deus não puder me salvar, como é que eu vou poder? Exatamente. Uhum. 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 Exato. Pela misericórdia de Deus. No tempo lá que Jesus veio ao mundo, já tinha esse pensamento. Os fariseus não condenavam os seguidores de Cristo, né? Quem é que você está achando e você acha que é quem, né? Lembra daquela história do ex-cego, né? Do cego de nascença? Você está querendo ensinar a nós? Ó. Porque aí eles ficaram questionando como se o cara não fosse realmente cego. Eles, rapaz, se ele é pecador, não sei não. Porque eles quiseram acusar que Jesus era pecador, né? Ser pecador eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Aí ele pegou e ainda deu uma lição de moral. Vocês prestem atenção se Deus ouve a pecadores. Aí eles queimaram ruim, né? Você é todo cheio de pecado e está ensinando a nós? Olha o orgulho, né? Eles não observaram a obra de Deus. E eram pessoas piedosas, né? Os judeus lá, os fariseus, eram piedosos. Mas não deram ouvido à obra de Deus. Não estavam atentos ao que Deus estava fazendo. Então aí é onde está a ideia, né? Às vezes a pessoa, eu sou um religioso, eu sou uma pessoa caridosa. Os fariseus também eram. E eles foram chamados de raça de víboras, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Realmente muitos de nós é na ignorância. Nós não conhecemos a Bíblia, não sabíamos o que estava escrito, né? E aí não sabemos o que Deus realmente, qual o caminho, né? Que Deus quer que nós trilhemos para a salvação. E o caminho é Jesus, né? Então o Senhor aqui ele ensinou, né, que quem é que vai entrar na presença de Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração. E o que é que nós temos que fazer para ter essa limpeza, né, essa pureza? Primeiro é crer em Jesus, certo? E tem outro texto que até fala, né, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação vem de Cristo. Temos que crer no Senhor Jesus para ter acesso a essa santificação. Nós vamos encerrar por aqui para não se prolongar muito. Tem várias referências aqui para a gente passar ainda. Então, se eu for passar por todas, a gente vai extrapolar o tempo, certo? Vamos encerrar por aqui e ficar com isso na nossa mente, esse pensamento, né? Qual a conclusão do que nós estudamos hoje? Que Deus quer a pureza dos seus filhos. Deus quer que os seus filhos, ou seja, aqueles que creram em Cristo, busquem a santificação a cada dia. Nós não podemos viver, né, de forma alheia a isso. Eu creio em Jesus, sou um crente, vou para o céu quando morrer, pronto. Tá tudo beleza. Posso fazer o que eu quiser agora. Não, não é bem por aí não. Certo? Porque como é que eu vou provar que eu sou um filho de Deus? Se eu todo domingo eu estou com a Bíblia debaixo do braço, né? Para ir para a igreja lá. Mas aí durante a semana, nada de Bíblia. Não estou dizendo que a gente tem que andar com a Bíblia no meio da rua, não, né? Para onde a gente vai, não. Mas a nossa vida tem que brilhar as Escrituras. Tem que ser de acordo com a Bíblia. E as pessoas têm que perceber isso. Não precisa nem a gente sair dizendo, colocar na rádio, não. Ei, o fulano de tal é crente, viu? Não. A nossa vida tem que dizer isso para o mundo. A maneira como nos vestimos no dia a dia, a maneira como falamos,
como nos comportamos, a nossa reação às afrontas do mundo, porque isso é uma das coisas mais difíceis, não sei para a mulher, mas para o homem, pelo menos para mim, é complicado, viu? Vem as afrontas do mundo e você engolir seco, né? Como diz a história, ficar ali, ser temperante, né? E aguentar com foco em quê? Em não desobedecer a Deus, né? Porque isso é o que tem que estar na nossa mente, né? Quando vem a tentação, dizer, eu não vou fazer isso para não desagradar a Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento. Porque às vezes a nossa vontade humana é outra, né? Somos afrontados. Qual a vontade que dá? Dá 4 pedras na mão logo, né? E dá na mesma moeda. Esse é o primeiro pensamento que vem, porque o carnal já quer assumir o controle. Mas aí nós temos que parar um pouco e pensar, Deus se agrada disso? Não. Então vou engolir seco, né? E vou ter que me humilhar, vamos dizer assim, né? Segurar a onda, porque senão eu vou pecar contra Deus. É isso que Deus quer, que nós trabalhemos. Não quer dizer que nós não vamos ser tentados, não quer dizer que às vezes nós não vamos vacilar, mas nós temos que ficar pedindo a Deus força para não cair, porque senão como é que nós vamos brilhar a luz de Cristo? Rapaz, aquele crente ali é doido, né? Vive brigando com o povo, vive dizendo as coisas com o povo, vive... Não pode, né? Então a gente tem que pedir a Deus força. É fácil? Aí eu repito, não, se fosse não estava escrito, né? Se fosse fácil não estava escrito para a gente fazer, porque seria algo automático, né? Mas nós temos que pedir a Deus força cada dia. E cada dia que passa fica mais difícil. Mais difícil, certo? Então por isso cada dia que passa nós temos que orar mais, ler mais a Bíblia e congregar mais. Que é para se fortalecer, ficar mais forte. Para a gente poder resistir aí a essas lutas, né, da vida. Porque não são fáceis. Mas Deus nos dá força. Porque Ele disse, né? O Senhor Jesus, Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. E aí o cristão ele já tem que ficar, né? Opa, peraí, então o meu olhar não deve ser no mundo. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Estou aqui passando só uns dias, né? Tenho que olhar para a eternidade, para as coisas do céu. Porque aí nós vamos conseguir encontrar uma força que às vezes nós não entendemos. Aí depois a gente vai para pensar, como é que eu consegui vencer aquela tentação? A gente fica às vezes sem entender como é que eu consegui. Como é que eu consegui me conter ali? Porque a força não veio de mim. Veio da fonte sobrenatural, que foi Deus. Então nós temos que pedir a Deus essas coisas. Na nossa oração, nós temos que lembrar, né, de pedir pela nossa santificação. E não só da minha em particular, mas da família de Deus, do corpo de Cristo, né, de toda a igreja. Porque quando toda a igreja está sã, está saudável espiritualmente, é mais fácil que o resto, todo o corpo esteja. É ou não é? É por isso que a igreja de Cristo ela é comparada com o corpo. Porque, por exemplo, se o seu pé não está bom, afeta às vezes todo o restante do corpo, né? A mente, afeta às vezes o seu ânimo, né? Eu machuquei o pé e estou ali sem ânimo para fazer uma coisa ou outra. Ou seja, o restante do corpo acaba sendo afetado. Se a gente tem às vezes um problema na mão, rapaz, como é que pode? Não vou mais poder fazer esse serviço porque a mão, né, tá machucada e tudo. Ou algum problema no estômago, né? Ficou ruim, às vezes já tem que ficar de cama 1 dia, 2 dias. Todo o corpo acaba sendo afetado. Então o corpo de Cristo é um corpo por isso, porque se alguma parte do corpo não está bem, aí pode comprometer o restante do corpo. A evolução do corpo, o funcionamento do corpo pode ser afetado. Então por isso nós precisamos orar pela santificação de toda a igreja. E todos nós temos que viver em busca disso, porque senão todo o corpo pode ser prejudicado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos a misericórdia do Senhor, Pai, sobre nós, para que possamos viver uma vida de santidade para a glória do Teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que não somos capazes de trilhar a vida cristã sozinhos. Precisamos de Ti, ó Pai, nos dando força e sustentando a cada dia. E também precisamos de cada um dos nossos irmãos e irmãs, porque fazem parte do corpo de Cristo.
para que assim todos possamos andar em harmonia e em amor para a glória do Teu santo nome, para que assim possamos brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo e o Teu nome ser exaltado e glorificado neste mundo. Nós pedimos a bênção do Senhor para o retorno aos nossos lares e que à noite possamos retornar para juntos louvarmos ao Senhor e aprendermos da Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos. Até a noite, se Deus quiser, às 18h30, 6h30 da noite.